Olá, meus amigos, tudo bem convosco? Espero que sim. No vídeo de hoje gostaria de partilhar convosco a seguinte mensagem. Certamente já ouviram dizer alguma vez que religião é coisa de pobres. Não, na verdade, aqueles que vão à igreja, que frequentam alguma religião, que têm alguma crença, é porque são pobres, têm grandes necessidades e por isso têm a necessidade de frequentar a igreja. Eu diria que estão errados, porque, na verdade, que riqueza pode haver maior do que herdar a salvação eterna, não é verdade? E também a Bíblia fala-nos de uma cidade espetacular, uma cidade cheia de riquezas. Então, se as pessoas que são religiosas são pobres, na verdade é porque elas querem ser ricas, só pode ser, e não porque a igreja possa oferecer algum benefício material por irmos à igreja ou por termos esta crença em Deus. Na verdade, tudo o que Deus nos dá é gratuito, não temos que dar nada para receber de volta essas riquezas, nomeadamente aqui terrenas. É verdade que Deus promete bênçãos a todos aqueles que nele creem, mas não porque nós tínhamos que dar alguma coisa em troca. Sei que algumas religiões por aí pedem que sejam dados alguns bens e também valores monetários para que haja prosperidade. Não é o caso daquilo que vos quero falar aqui. No que vos quero falar aqui é de facto a riqueza que Deus nos tem preparada, não só a salvação eterna, mas também a bonita cidade que Jesus nos foi preparar, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é cheia de coisas tão preciosas, pedras preciosas, diamantes, e é descrita no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no qual vamos ler. E no livro de Apocalipse, no capítulo 21, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Temos então aqui a descrição de uma cidade, a Nova Jerusalém. Certamente já ouviram falar nesta Jerusalém, a mesma que Jesus disse que na qual nos iria preparar um lugar, e que ela iria então descer do céu e iria ficar aqui nesta terra. Diz também que Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Imagine uma cidade onde não vai haver tristeza, nem pessoas vão morrer, não vai haver dor, não vai haver pranto. Que cidade maravilhosa! E depois vamos ler aqui, a partir novamente do versículo 8, que diz assim, a partir do versículo 9, que diz o seguinte: E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem postrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande monte, alto monte, e mostrou uma grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a luz era semelhante a uma pedra preciosa, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, do lado poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. A cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E o muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Imaginem, é certo que há algumas expressões que estamos aqui a ler que ainda não entendemos. No entanto, o foco
deste vídeo é essencialmente verificarem a quantidade de joias preciosas, além de que a cidade é feita de ouro puro, para verificarem que de fato aquilo que Deus nos está a preparar é para a prosperidade e é de fato coisa de rico e não do pobre. E então, como já indiquei, a construção do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedónia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como o vidro transparente. Imaginem só, que cidade fantástica acabamos de descrever e de ver aqui no livro do Apocalipse. Então, perante isto, acham que afinal religião é coisa de pobre ou coisa de rico? Fica para refletirmos, não é? Porque afinal, o que Deus nos tem preparado, imaginem, descrevemos aqui, ouvimos aqui falar de pedras que eu, sinceramente, nem nunca tinha ouvido falar antes, a não ser aqui na Bíblia, e não conheço muitas delas. Então, a religião só pode ser coisa de ricos e não de pobres. A riqueza que nós teremos um dia de viver com Jesus, na eterna Jerusalém, na eterna pátria celestial. Uma cidade fantástica, cheia de coisas fantásticas, onde não haverá morte, não haverá tristeza e onde não haverá nada do que neste mundo aqui existe que nos faz mal. Fica esta esperança para todos vós. Um bom dia a todos, é o meu desejo.